Tamo junto aí, galera. Saudações a todos. Peço desde já que se inscreva no canal, compartilhe aí, comente, para que o nosso canal aí haja crescimento. Então eu vou continuar aqui a questão aí do conflito no Oriente Médio. A guerra tem de fato ganhado proporções cada vez maiores, tem de fato dividido opinião no mundo inteiro, manifestação de ambos os lados. Como eu falei, tem que se analisar a questão teológica, a questão histórica, a questão socioeconômica e a questão geopolítica. Então a gente parte dessas 4 análises para de fato a gente entender o que de fato está acontecendo, né? A gente vai já a mídia admitindo a guerra de narrativas. Você vai ter a narrativa de um lado, você vai ter a narrativa do outro. No caso do Brasil, a mídia brasileira já escolheu o seu lado, escolheu o lado de Israel e dos Estados Unidos, então eles vão sempre ser taxativo sobre Hamas terrorista. Hamas é um mantra, né? Hamas terrorista, Hamas terrorista. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje, né? Essa questão da lógica do imperialismo e do expansionismo, né? A gente vê que o ministro Netanyahu, ele, ao longo da sua trajetória na política, ele tem deixado, de fato, escapulir que, de fato, ele tem um projeto ali expansionista, um projeto de tomar todo o território, de anexação de territórios, como ele falou em 2018, da Cisjordânia. E mais do que isso, senhores, é um projeto também de genocídio de uma raça, de um ódio, já que ele veio falando há algum tempo, até contrariando historiadores, que um palestino convenceu Hitler a matar aqueles 6 milhões de judeus, né? Então, o que acontece? Embora isso tenha sido contestado por vários historiadores, né? Então a gente já viu que ele solta algumas falas que ali demonstra o ódio que ele tem pelo povo palestino, né? A gente vai ver que se trata, um dos nomes que o povo palestino tem é filisteus, né? Então você vai lá para o mundo antigo, até mesmo na Bíblia você vai ver lá Davi, o hebreu, Golias, o filisteu, você já vai ver essa questão aí. O enraizamento teológico eu falo em outros vídeos, né? Israel tem um enraizamento teológico no mundo antigo. Isso é um pouco preocupante, já que a gente, quando vai para a Taná hebraica, a gente vê ali alguns massacres legitimados pela teologia. Aliás, a teologia servia naqueles tempos e serve hoje por muitos governos, entre eles o Netanyahu, para de fato justificar os seus massacres, né? A teologia no mundo antigo tinha esse papel de instrumento ideológico político, né? Para de fato ser um instrumento de controlar as massas. Você usava para explicar os fenômenos da natureza, legitimar, justificar governos, criar códigos morais para a população. Então a teologia ela passa a ser um elemento importantíssimo na política, já que vai ser um instrumento ideológico. E Netanyahu utiliza bem, até citou recentemente aí o profeta Isaías, ou seja, uma coisa completamente enraizada. Chega para nós da modernidade como religião, mas isso aí é um instrumento ideológico político utilizado no mundo antigo, né? Então, o que nós presenciamos sobre essa questão dos lados, das narrativas, né, é que de fato a gente vê que a nossa mídia brasileira e ocidental ela vai trabalhar uma lógica antiga dos dominadores, que é aquele que se opõe à dominação, ele ser taxado de bárbaro, de selvagem, de terrorista, de bandido, e por aí vai, senhores. Eu pego o exemplo aqui, fazendo um paralelo, né, da nossa história aqui, por exemplo. A gente tem aqui a dominação portuguesa, do Império Português, né? Ele chega aqui, num primeiro momento, eles vão, de fato, ali ter uma relação amistosa com os índios, né? Enfim. E depois eles vão ali querendo, de fato, que os índios
produzam dentro de uma realidade que os índios não estavam acostumados, né? Os índios, eles eram nômades, né? Então eles não tinham essa questão de plantar para poder, de produzir para de fato atender uma demanda de um mercado. Eles não conheciam essa visão. Então, quem colonizava os indígenas, no caso os portugueses, se viram na necessidade de trabalhos forçados, né? Você também tinha a realidade da ideologização, da aculturação, que era a catequização, né? Ou seja, você dominar os oprimidos pela ideologia, convencendo que eles eram povos pagãos, não eram povos cristãos, então tinha que ser dominado mesmo, né? E o fato é o seguinte, senhores, o fato é que tivemos muitos índios que resistiam com as suas armas, com os seus arcos e flecha. Você vai ver até relatos, né, principalmente de Pero Vaz de Caminha sobre os indígenas. De uma forma geral, esses aí eram denominados pelos colonizadores como povos bárbaros, povos selvagens, né? Porque de fato teve muitos conflitos e muitos índios atacando os colonizadores, muitos índios atacando áreas onde estavam os colonizadores. Imagino eu que a geração de hoje, que olha, por exemplo, para o Hamas, e volto a dizer que o Hamas tem atos terroristas, sim, tem atos terroristas, né? Como o que a gente viu agora, há 3 semanas, eles mataram civis, só que eles estão dentro de um contexto de um conflito que envolve uma questão de dominação, de massacres, de miséria, né? de muito mais genocídio do outro lado, né? Porque eu acabei de citar aqui alguns casos bem recentes, né? Como 2014, que houve, eu não sei, eu acho que eu não citei o caso de 2014, corrigindo aqui. 2014 houve uma incursão, uma invasão israelense no território de Gaza e se matou mais de 2.000 palestinos. Dentre esses, mais de 2.000 envolvia 500 crianças. Foi o maior massacre de palestino desde 1967, está nos anais da ONU. Anteriormente você tinha lá, que não era a gestão do Hamas, era a gestão do Fatah. Você teve 500 mísseis lançados a Gaza em 24 horas. E a gestão era do Fatah. Ou seja, o que dá a entender que qualquer partido político que esteja no poder em Gaza, Israel ataca. Entendeu? Então, a gente vê que, até pelas falas do ministro Netanyahu, se trata, sim, de um projeto de tomar todo o território, e não só isso, pior do que isso, massacrar todo o povo palestino. E nós estamos vendo aí que o placar está, se é que a gente pode falar dessa forma, se trata de uma catástrofe, né? Se trata de uma catástrofe, morrer qualquer pessoa em confrontos que seja, mas o placar está, o Hamas matou aí 1.400 israelenses e Israel matou mais de 8.000 palestinos, e Israel não quer parar. Israel continua os bombardeios, cortou água, cortou luz, né? Não deixa ajuda humanitária entrar, manda o povo fugir para o sul de Gaza e bombardeia Gaza. Há relatos de brasileiros sobre isso. Então, a tática imperialista, expansionista, daqueles que detêm, que querem dominar, obviamente, você vai ter eles com grande poder na mídia. A mídia vai ser esse instrumento ideológico que, de fato, vai trazer a visão de apenas um lado, não vai trazer a visão dos dois lados. Então, a tática é, de fato, você trabalhar esse mantra na mente do povo sobre Hamas terrorista. Hamas terrorista, Israel não é terrorista. E eu digo para os senhores, aqui sem
de fato, fazer apologia a qualquer lado. Israel é muito mais terrorista, porque a culpa é de quem, de fato, expulsa as pessoas de suas casas. A culpa é, de fato, de quem apresenta números de mortes de uma forma totalmente desproporcional. E tem aqueles também que querem até passar uma equivalência nos confrontos, nas barbáries. Se você for pegar os números friamente, não tem equivalência. O que tem, de fato, é um massacre, né? Uma guerra. A gente não vê guerra, a gente vê, de fato, um genocídio, né? É como se quisessem, de fato, fazer uma limpeza étnica, além de dominar todo o território. E o que é pior, senhores, a gente conta aqui no Brasil com um movimento pentecostal, neopentecostal, que de fato fica fazendo apologia a Israel o tempo todo, sem querer entender o contexto geopolítico, socioeconômico, simplesmente lê a Bíblia, interpreta o Antigo Testamento de uma forma completamente equivocada, né? E o cristão, ele não é baseado no Antigo Testamento, ele é baseado no Sermão da Montanha, onde Jesus manda amar os inimigos, dar outra face, perdoar 70 vezes 7, amar o próximo como a ti mesmo. Resume o decálogo, né? Que dentre os mandamentos do decálogo está lá escrito: não matarás. E a gente vê que lá na Taná hebraica tem esse mandamento no decálogo: não matarás, mas ao mesmo tempo tem lá, né, o Deus lá do Antigo Testamento, vamos colocar assim, mandando entrar em cidades e matar, principalmente amalequitas, né, do texto lá de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, se não muito me engano, para exterminar os amalequitas, não deixar escapar criança, mulheres, homens, animais, é para exterminar tudo. Ou seja, mais ou menos o que eles vêm criticando do Hamas, né? E a gente vê que a contraofensiva de Israel é 8 vezes mais, né? Porque, vamos lá, 1.400 para mais de 8.000, ou seja, para cada mãe hebreia, que aqui eu digo, né? É algo lamentável, algo terrível, porque toda a vida é preciosa. Enquanto uma mãe hebreia chora pelos seus, 8 mães palestinas, na equivalência, é equivalente a 8 mães palestinas que choram pelos seus. Então o massacre do lado de Israel é muito maior, sem falar que Israel tem o maior sistema de proteção do mundo antimíssil, então não tem como o Hamas contragolpear na mesma equivalência, né? E a questão da invasão do Hamas foi avisado sim pela inteligência do Egito, né? E já sabiam que haveria a invasão do Hamas pela inteligência do Egito. Então, o que tudo isso leva a entender é que de fato existiu algo planejado, arquitetado, e que está tendo lá um massacre, um genocídio, um extermínio do povo palestino. Então, senhores, o que precisamos entender é isso. O que a mídia fica falando, terrorista, está dentro de um contexto, de dominação, de expansão, de tomada de território, de aprisionamento num contexto de miséria, fome, desemprego, entende? De tomada de liberdade do povo, já que se trata de uma prisão a céu aberto. Todas as ajudas humanitárias que vão para lá, há relatos na mídia que Israel ataca navios que já denunciaram até isso à ONU. Então, é mais ou menos o contexto que eu coloco aqui dos indígenas, né? Esse pessoal que, por exemplo, fica repetindo o mantra da mídia, Hamas terrorista, de fato os atos deles são terroristas. Se visse os índios reagindo, atacando os colonizadores naquele tempo, também falariam que os índios são terroristas. E como eram chamados, né? Eram chamados de terroristas, eram chamados de bárbaros, de selvagens. A gente vai ver que Roma também utiliza essa tática também, né? Chamam determinados povos de povos bárbaros. Por que será, né, senhores? Povos bárbaros porque Roma era o império, tinha a questão expansionista, tinha a questão de dominação de outros, de anexação de outros territórios.
Tinha território que ele dominava com facilidade, o povo até aceitava a sua dominação, e tinha território que resistia. Então, galera, o que nós precisamos entender é exatamente isso, tá? A tática do imperialismo é essa. É, de fato, trabalhar a nossa mente, né, com repetidas citações de que aqueles que resistem, aqueles que enfrentam uma dominação, são terroristas, são selvagens, são bárbaros, são bandidos e por aí vai. Tamo junto aí, galera, e saudações.